Sejam muito bem-vindos ao nosso querido canal Direito Religioso. Eu sou o Jean Regina. E eu sou o Thiago Vieira. E você está então naquele canal que você já conhece, que você já segue e que você precisa compartilhar para aquele seu amigo que não conhece, aquele pastor, aquele diácono. Direito Religioso. Compartilha, clica aí no sininho, ativa o sininho, porque hoje vai ter mais resenha, né, Isso Jean? aí, vamos falar sobre um livro fantástico de um filósofo cristão de linha reformada, que é holandês, que tem feito a diferença no pensamento de filosofia política, né? Filosofia do direito. Filosofia do direito. Está chegando ao Brasil de maneira mais profunda, que é o filósofo Herman Doiver. Então, se liga aí que vem resenha boa. É isso aí. Então, o nosso diretor, como é que é, Éder? Roda a vinheta! Estado e Soberania. Foi publicado por Edições Vida Nova, traduzida por Leonardo Ramos, Lucas Grassi Freire e nosso confrade Guilherme de Carvalho. A obra é dividida em 2 ensaios. O primeiro fala sobre a ideia cristã do Estado e o segundo trata da disputa sobre o conceito de soberania. Herman Doiver é considerado como herdeiro e criador da tradição neocalvinista reformacional. O autor é reconhecido por fazer um trabalho que é o desdobramento da filosofia cristã baseada nos fundamentos bíblicos de João Calvino e Abraham Kuyper. Muito bem. Bom, o autor, Herman Doiver, vai explicar as causas do declínio da ideia do Estado cristão, chamado Estado cristão. Ao reconhecer uma decadência interna que ameaça o cristianismo, Doiver faz uma análise sobre o esforço inicial dos cristãos em relação à cultura, vida política, educação e também sobre o movimento social. Ele atribui, então, o declínio à permissão que os cristãos deram para a filosofia pagã e humanista. É isso aí, Jean. São estabelecidas na obra diferenças entre o posicionamento da Escritura, onde o coração é o centro religioso da existência humana, no qual Deus concentrou toda a criação para seu serviço, e a visão pagã de que a razão é o centro supratemporal do ser de uma pessoa. Também vamos entender quais são as consequências da mistura entre essas duas visões. Bom, a visão verdadeiramente cristã do Estado opina a partir da comunidade radical supratemporal da humanidade remida em Cristo Jesus. Em um dos seus ensaios, Doiver defende que é a, abre aspas, Igreja de Cristo, fecha aspas, na sua unidade supratemporal, a raiz verdadeira de todas as relações sociais temporais. E por isso, todas essas relações deveriam ser manifestações dessa igreja. É verdade, Jean. No livro O Nominalismo, de Guilherme de Ockham, também foi severamente criticado, Jean. Os nominalistas não negavam a revelação. Antes, afirmavam que ela deve ser aceita com base apenas e tão somente na autoridade, independentemente da razão, uma vez que muito do que a igreja afirmava ser absoluto não podia ser demonstrado pela razão. Herman Doiver vai dizer que o nominalismo distorceu o ensino cristão de Deus como criador soberano para transformá-lo em um voluntarismo tirânico, divorciado da santidade de Deus. Para Doiver, somente com Calvino o esquema dualista natureza-graça é restaurado. A partir disso, ele explica qual a visão bíblica de Calvino a respeito da lei. Abre aspas, Calvino enxerga a lei de fato como limite entre o Deus soberano e sua criatura e toma essa lei por uma ordenança divina em seu sentido mais profundo a ser direcionada ao coração como o centro e não à razão, conforme a página 61 do livro. Então, Jean, chegando na cultura ocidental moderna, a obra vai falar sobre o humanismo e a soberania da personalidade humana, no centro de todas as relações. Em razão da queda, a orientação religiosa humana é desviada
para outros objetos de adoração. No mesmo sentido, ele critica o conceito atual de religião. Para Doiverd, a religião não é uma área da esfera da vida, mas é a sua raiz, que a envolve completamente e lhe confere direção. A religião é um assunto do coração que orienta todas as funções humanas. Já a igreja cristã é supratemporal, se revela no tempo e em todas as estruturas sociais do mesmo modo. A partir dessa premissa, o leitor vai entender a fonte da soberania dessas esferas, né? Por se tratar, na visão do autor, de um acerto de coerência indissolúvel. É isso aí. E a soberania das esferas e a autonomia são coisas diferentes. Enquanto a autonomia trata de uma relação do todo com as suas partes, a soberania das esferas se sustenta apenas e totalmente sobre as estruturas que estão estabelecidas para as relações sociais e que tem como fundamento a ordem cósmica temporal, mediante a vontade soberana de Deus. O modelo de governo caiperiano também é tratado no livro, valorizando a conexão entre a antítese e soberania das esferas. A igreja invisível, supratemporal de Cristo, é para ele o centro que deve ser revelado, não apenas nas instituições de igreja temporal, mas igualmente em todas as estruturas sociais, conforme a página 74 do livro. É isso aí. Quando fala sobre a estrutura da individualidade das relações sociais, Doiverd explica que os vínculos sociais, tais como a família, a igreja, a escola e o Estado, são totalidades individuais, cada um com sua própria estrutura interna, e que não podem ser reduzidos a um único aspecto da realidade. Todas as relações sociais possuem sua própria função qualificante e a função fundante, determinadas pelo princípio estrutural interno de cada uma. Muito bem. Um dos pontos mais importantes do livro é a pauta do bem comum. Doiverd explica que o governo nunca pode, de acordo com a lei eterna de vida do Estado, deixar que seja levado por qualquer outro ponto de referência que não seja o da justiça. O Estado está sujeito ao princípio do bem comum, e esse princípio só é devidamente aplicado como verdadeiramente jurídico do direito público se estiver entrelaçado com uma ideia radicalmente cristã de Estado. A justificativa para isso é que o Estado não é meramente uma comunidade de direito, mas também é uma comunidade espacial, o país e suas fronteiras, uma comunidade de vida, de sentimento, de pensamento, de forma cultural histórica e de dimensões sociais e morais. Para Doiverd, a ideia cristã de Estado demanda que todas as pessoas, e por isso todas as comunidades, se manifestem na esfera pública de forma religiosamente orientada, abarcando tanto governantes quanto governados. Por isso, o Estado, com a sua função como comunidade política de fé, não pode estar sujeito a um credo eclesiástico. O Estado continua cristão, mas não é vinculado a um credo confessional com relação aos sacramentos e à pregação da palavra. Doiverd conclui explicando duas faces do direito. Primeiro, esse direito específico serve para um destino metajurídico, ou seja, que não é passível de uma análise comum. E segundo, temos o direito moldado pelo Estado, que tem uma natureza ius comune. De acordo com a sua estrutura modal especial, o direito apresenta uma correlação do que nós chamamos de relações de coordenação ou comunais, ou seja, está em qualquer relação social. E eu também não posso deixar de falar da percepção de Doiverd sobre a relação mecânica do Estado e da religião que ocorreu nos Estados Unidos. Para ele, o liberalismo clássico norte-americano, ao proteger a vida da igreja contra o Estado, introduz uma divisão estanque e um Estado sem religião, no qual a fé é totalmente excluída. A liberdade da igreja deriva das liberdades individuais, tornando a igreja uma mera associação privada,
sendo a vontade de seus membros a expressão da liberdade. Este pensamento rompe a dinâmica de fé e, de certa forma, sua natureza e seu papel de influência pública. Já esse fenômeno não acontece no Brasil, né, Tiago? Onde a fé tem sim o seu papel privado, mas também tem a sua relevância pública. Aqui, no Brasil, a liberdade religiosa é individual na crença, mas é pública e coletiva no culto e nas suas manifestações. E é justamente por isso que a nossa missão do direito religioso é trazer para o público, para a sociedade brasileira, esta dimensão pública da fé religiosa, né, Tiago? É isso aí. Então, da série Resenhas do Direito Religioso, Estado e Soberania, de Hermann Dooyeweerd. Se você viu que é um tema denso, que é filosofia parruda, isso é importante, gente. Nós não podemos edificar pensamentos sobre uma base fraca, né, Tiago? Não podemos. E também não podemos deixar de contar com o teu curtir, com as tuas curtidas, com os teus compartilhamentos. Você já sabe, né, que o algoritmo do YouTube ele funciona assim. Quanto mais curtir, quanto mais comentar e quanto mais compartilhar, mais o YouTube vai entender que o conteúdo é relevante e vai mostrar esse conteúdo para uma base maior de pessoas. Ou seja, somos todos parceiros aqui na missão de levar o direito religioso para o Brasil todo. Acesse direitoreligioso.com.br. Inscreva-se na nossa newsletter. ediçõesvidanova.com.br. Exatamente. E é isso aí, pessoal. Nos acompanhe nas redes. Até a próxima. Valeu!